tema da palavra de hoje é acordados. Acordados. Quem comeu macarrão hoje? Então, para um culto das 3 horas tem que ser esse tema, né? Acordados, né? Acorda. O cara chega meio... Bom, queridos, eu queria que... Tem aí a projeção, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, muito obrigado. Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 6 a 8, diz assim: Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Esses dias eu comentando sobre esse texto com alguns irmãos, falei assim, eu nunca vi, a Bíblia tem muitos textos, mas esse aqui é um texto muito claro, né? Aqui quem está acostumado a preparar palavra, pregação, vê assim claramente dividido os temas, né? E ele aponta para uma realidade em que a humanidade, de uma forma geral, vive, que é num estado de sono. E ele começa dizendo e aconselhando para que nós não durmamos. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para você, nessa tarde de domingo, chuvosa, não durma. Não durma na minha pregação. É que nem um pastor, uma vez, uma irmã, uma pastora, isso foi comigo, a irmã chegou assim, terminou o culto, a irmã chegou assim para mim, assim, pastor, eu tenho uma bênção para te contar. Né? Ela estava com os papéis na mão, assim, toda animada, assim, pastor, eu fui curada. Eu fui curada na pregação do Senhor, eu fui curada. Eu falei, do que você foi curada? De insônia. E eu, como estava com essa piada na cabeça, né, eu comecei a dar risada na cara da irmã. E a irmã ficou assim, sem entender nada, ficou assim, com os papéis assim de resultados, né? Aí eu falei assim, ela falou, qual a graça, pastor? Eu falei assim, você foi curada de insônia na minha pregação, então você dormiu a minha pregação inteira. Eu falei, não, pastor, eu tinha um problema sério, que eu não conseguia dormir. Ela tinha um problema hormonal sério lá, um descontrole hormonal que deixava ela doidona. E ela foi curada. Então, assim, irmãos, tudo bem, se for para ser curado de insônia, pode dormir. Mas se não for esse o caso, fique acordado. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, não durmamos, estejamos atentos. Ele está fazendo uma distinção ele está falando de 2 tipos de pessoas no planeta. E aqui ele não está falando daqueles que frequentam a igreja, daqueles que não frequentam a igreja, daqueles que professam uma ideologia ou outra. Ele está fazendo uma distinção entre pessoas que dormem e pessoas que não dormem. Toda vez que você vê na Bíblia usando essa expressão dormir, nem sempre é esse sono revigorante que nós temos durante a noite. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de dormir, ela está falando de topor, de desatenção, e em alguns casos ela está falando de morte. Tanto é que teve um episódio que o Senhor Jesus... que um pai de uma menina pediu ajuda, porque a filha estava enferma, e Jesus falou, tá bom, vamos lá. E aí quando ele estava indo, alguém falou assim, não precisa mais ir, porque a menina morreu. E ele disse assim, não, ela não morreu, ela apenas dorme. Em outro caso também, no caso de Lázaro, mesma coisa. Ele disse, não, Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Então a palavra dormir quer dizer morte espiritual. E eu quero fazer uma distinção bem clara aqui, porque
Fala para o teu irmão aí do lado, o fato de você estar frequentando um culto, isso não te isenta de muitas vezes estar em estado de dormência. Jesus, que é o caminho, a verdade e quando veio ao mundo, ele veio para morrer. Ele veio para morrer no nosso lugar, para que nós não fôssemos vítimas da morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando de ausência de atividade física. Ela está falando de ausência da presença de Deus. Se existe uma coisa que é morte para um ser humano, não é o coração parar. Morte, profundamente analisando, quer dizer, distância irrevogável de Deus. Isso é estado de morte. Eu sei que nós, irmãos, somos seres sociais, nós gostamos de estarmos com a galera, nós como os cachorros, né, nós somos seres de matilha, né, de grupo, de família, então tudo isso é muito valioso e eu quero que você continue valorizando tudo isso, é excelente. Mas muitas pessoas confundem estar junto, ser amparado, ser lembrado no aniversário, ser convidado para um churrasco, e o pessoal daqui gosta muito de churrasco, né? Fala em churrasco, o cara começa a falar em línguas, né? Entra em estado de... Isso é muito bom, muito tremendo. É uma necessidade humana a socialização. E quando nós chegamos num ambiente onde somos acolhidos, somos abraçados, somos lembrados, isso é muito bom. Mas a Bíblia não trata disso, somente disso. Tudo bem, pode ser um começo, mas a Bíblia trata de vida eterna ou morte eterna. Nós estamos aqui falando, irmãos, não de relacionamento simplesmente, estamos falando de relacionamento com Deus. Um dos símbolos cristãos é a cruz. Muita gente não entende, né? A cruz, naquela época, era um instrumento de morte. Mas a cruz, ela aponta para uma outra realidade. A realidade dos relacionamentos do ser humano. Um, que é o relacionamento horizontal, nós com as pessoas, nós com os nossos parentes, nós com os nossos amigos, nós com os nossos irmãos, e nós com Deus. Então, algumas pessoas investem tanto no relacionamento horizontal e esquecem que é o relacionamento com Deus que faz com que nós tenhamos todos os nossos relacionamentos organizados. O que é o estado de dormência? O estado de dormência é quando uma pessoa está desconectada com Deus. Da onde veio a palavra religião, que depois de alguns anos, de um tempo para cá, mudou o sentido. As palavras, elas são muito fluídas, né? Elas vão mudando o seu sentido conforme o uso. E no caso da palavra religião, acabou se transformando em manifestação de busca por coisas espirituais. Mas na verdade a palavra religião veio da palavra religação. Aquilo que uma vez foi desligado, teve uma época que o ser humano estava desligado de Deus. Ele se rebelou contra Deus e disse assim: dá licença, eu mesmo vou resolver autonomamente o que é o certo, o que é o errado. E ele passou a ter uma vida sem perguntar para Deus, sem pedir a opinião de Deus, ou não entendendo aquilo que Deus fala na sua palavra, ou pelos profetas. E ele passou a ter uma desconexão. Só que Jesus, por nos amar, estabeleceu, Deus, a Trindade, estabeleceu que Jesus viria à Terra e promoveria essa reconexão. E ele veio durante tantos séculos anunciando isso através dos sacrifícios do Cordeiro que morria. Quando Jesus aparece para João Batista, né? Ele fala o quê? 1, 2, 3 e já. Vocês também, viu?
Infelizmente, né, algumas pessoas falam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí todo mundo, amém. E ninguém sabe do que se trata. Aquilo simplesmente é uma frase solta. Não, irmãos. O Cordeiro de Deus é Jesus que tira o pecado do mundo. E se você abraçar o Cordeiro de Deus, se você se entregar ao Cordeiro de Deus, você tem vida e vida eterna. E vida em abundância. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele nos religou. Tirando de nós um estado de morte. Em Efésios capítulo 2, eu não coloquei, lembrei agora. Diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, um morto ele não pode nada, um morto ele não tem capacidade nem de saber que está morto. Por isso que ele nos vivificou. Então, dá um chacoalhão no teu irmão do lado e fala assim, acorda. Então, teve um dia que ele te acordou, ele falou assim, opa, acorda para a vida, meu irmão. A vida não é só isso daqui. Se a esperança que nós temos se resume nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Que um homem, por mais vigor físico que ele tem, um ser humano que vive o quê? 80 anos. E pelo estilo de vida que alguns daqui de nós levamos, acho que não pega isso não. E aí vem a eternidade. E a eternidade é a eternidade. E por que nós investimos tanto nesse período tão curtinho, que na linha do tempo nossa, que se iniciou com o nosso nascimento, ela é como se fosse 1 milímetro dentro da linha de tempo. Porque nós temos uma tendência de analisarmos carnalmente e não confiarmos na revelação do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, não dorme. Todo mundo sabe que nós temos aqui um inimigo, né, chamado Satanás. Na verdade, são 3 inimigos que o ser humano tem: Satanás, o mundo e a carne. Nossa tendência pecaminosa, nossa tendência de rebelião contra Deus. Temos o mundo, que na Bíblia dá o nome de cosmos, que é o sistema mundial, esse sistema mundial corrompido, que você pode fazer o que for, você vai ver gente tentando fazer o certo e sempre se lascando. Por quê? Porque existe um sistema que chama-se mundo. Logicamente que eu estou dizendo, tudo isso é comandado por Deus. E tem Satanás, que é um bicho, é um ser, uma pessoa, né, sem corpo, ele e os anjos decaídos, que lutam contra o ser humano, odeiam o ser humano, porque o ser humano adora a Deus. Quem já ouviu falar aqui no Boa Noite Cinderela? Quem já ouviu falar no golpe Boa Noite Cinderela? O que é o Boa Noite Cinderela? Uma pessoa chega, coloca a droga, um sonífero na bebida da outra pessoa, e a pessoa dorme, e aí, nesse estado de dormência, o criminoso tem a facilidade de roubar, de violentar, de fazer o que quiser com aquela pessoa. Na verdade, queridos, o que acontece com muitos de nós é que nós somos eventualmente vítimas desse golpe de Satanás. Em que nós entramos no estado de não busca, de não sede de Deus. E caímos na religiosidade. Nesse exato momento, nos Estados Unidos, numa universidade de Auburn, está acontecendo um avivamento. Quem já ouviu falar? Quem tem ouvido falar disso? Uma universidade tem a capela, uma universidade cristã, alguns eles têm 3 cultos por semana, e num desses cultos um pastor pregou sobre o amor, uma pregação despretensiosa, normal, como toda pregação. Depois, no final, ele falou assim, agora que vem o avivamento, e saiu. Quando ele acabou o culto, os jovens que estavam lá, que tinham vindo à frente se consagrar ao Senhor, como acontece todo domingo aqui, e simplesmente eles não foram embora, eles ficaram lá. E ficaram, e aí alguém falou, está acontecendo lá, o pessoal não está indo embora, o culto não terminou ainda, e aí começaram a vir professores,
e esses professores começaram a dispensar as aulas. Isso é uma loucura numa universidade que tem medicina, tem tudo. E aí, dispensando as aulas, por que o professor está dispensando? Porque ele vai lá na capela, que está acontecendo, e na capela está escrito em cima, santidade ao Senhor. E aí alguém vai lá, sempre tem um boca aberta que coloca na internet, fizeram um TikTok lá, aí o pessoal, vamos lá, vai ver o que está acontecendo. Irmãos, está indo gente, isso faz 10 dias que esse culto não para. E você chega lá, você não vê nego se jogando no chão, não que eu seja contra, né? Cada um, né? Cada um fica bêbado da forma que... Mas é uma coisa tranquila, as pessoas estão adorando o Senhor. Isso é chamado pelos historiadores cristãos de despertamento. Desperta tu que dormes. E as pessoas estão indo do mundo todo, dos Estados Unidos todo, indo lá para ver, elas entram lá, alguns que são meio pentecostais, chegam e falam assim, mas cadê o avivamento? Aí de repente fala assim, mas cadê? Eu não estou vendo avivamento nenhum, estou aqui. Então, irmão, já deu a hora de você ter uma fila quilométrica lá fora. Então, mas não estou vendo, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Mas muitos de nós caímos no Boa Noite Cinderela, estamos dormentes. E ele diz assim, não durmamos. Segunda coisa que ele diz, fiquem atentos. Amém? Primeiro ponto, eu quero deixar bem claro o primeiro ponto, em nome de Jesus, querido. Relacionamento, amizade entre irmãos, é uma parte interessante, legal, mas ela não vai fazer diferença para a tua eternidade. Logicamente que quem se relaciona com Deus tem um bom relacionamento, ama, perdoa, beleza. Mas o foco dessa comunidade aqui é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus que vai nos transformar, que nos vai dar senso de eternidade, senso de necessidade de adorar. Eu não adoro porque faz parte do esquema da igreja, porque a Paulinha veio aqui e cantou uma música bonita. Não, eu adoro porque eu tenho necessidade. E essa necessidade não fui eu que conquistei. Essa necessidade foi o Espírito Santo que habita em mim, que me dá essa sede. É como se eu estivesse comendo o pão da vida, e o pão da vida é salgado, e esse pão salgado me dá vontade de beber a água, que também é Jesus. Amanhã eu vou falar mais um pouco sobre avivamento, aliás, janeiro inteiro, né? A igreja passou falando assim, e amanhã nós vamos fechar esse assunto, pelo menos nesse evento, né, que é o Acampa Dentro. Então acorda, ele está dando um conselho aqui aos Tessalonicenses, para acordarem desse topor, acordarem desse sono espiritual que deixa a gente meio... Não sei se você tem prestado atenção que parece que no mundo inteiro há um estado de burrice coletiva. Você explica, as pessoas veem as coisas, elas veem o destino dos caminhos das ideologias mundanas, para onde elas levam, para a infelicidade, para a depressão, para a bancarrota financeira de um país, e elas simplesmente continuam como se estivessem drogadas, como se estivessem embriagadas. E não é gente que estudou, pessoas jornalistas, pessoas que você fala assim, não, mas essa pessoa é informada, ela está vendo o que está acontecendo em tal país, no outro país, mas por que elas estão assim? Elas foram doutrinadas, tudo bem, foram doutrinadas, porque é isso que o Satanás faz. Mas existe, irmãos, um estado de burrice coletiva mundial, de incredulidade, que ela só é quebrada pelo poder do Espírito Santo, e por isso que nós temos orado, para que o Senhor esteja quebrando isso na nossa nação. Esse avivamento está acontecendo lá, não veio do nada, irmãos, há muitos anos. Tem um camarada que anda com uma placa dentro da universidade, um pastor lá,
falando assim, orem pelo avivamento, orem pelo... Isso há muitos anos ele faz isso. Até que chegou um momento onde a presença do Senhor... Querido, Deus é onipresente, amém? Deus, Ele está em todo lugar. Mas existe a presença, existe a presença revelada. Ele está aqui, amém? Ele está dentro do teu carro, Ele está na sua empresa, Ele está dentro da sua casa. Mas de tempos em tempos, Ele resolve se apresentar e se manifestar. E aí é um sentimento de necessidade, é uma sede e fome de Deus. Eu nunca me esqueço de uns caminhões que foram mandados para um lugar de fome, acho que Somália, não sei. Uns containers que eram fechados com cadeados, que eles iam chegar num lugar, numa associação para distribuição de alimentos, de socorro, e esses caminhões, esse comboio foi interceptado pelas pessoas no meio do caminho, entraram na frente, os caras pararam, e eles tiraram os motoristas e foram meio que assaltar, mas a motivação não era fome mesmo, desespero, e os jornalistas dizem que esses famintos, eles pegavam pedras, eles tentavam arrancar, puxar aquelas placas, a chapa dos containers, tentando desgrudar para poder entrar por causa da fome. Você sabe quando vai vir um avivamento desse tipo na tua casa, na tua nação, na tua igreja, no teu país, quando nós somos atingidos por uma fome e uma sede de Deus que nos deixe simplesmente desesperados, ao ponto de não nos importarmos mais com nada. É o que o mundo chama de fanatismo. E é engraçado que para as coisas do mundo, quando sai um novo iPhone, né? As pessoas ficam desesperadas e dormem dias e dias lá para poder... Por essas coisas a gente acha normal. Mas quando trata de coisas eternas, parece que não entendemos isso. Uau, está acontecendo um avivamento lá em cima. As crianças. Satanás veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Fala para o teu irmão aí do lado assim, para de ser enganado pelo diabo. Se você está dormindo, acorde. Então ele fala assim, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos. Ou seja, para de ficar marcando, para de perder tempo, para de investir em coisas que não são eternas. Para de investir em coisas que não são relevantes para a tua vida, para o teu coração, para o teu relacionamento com Deus. Porque estar atento é o inverso de estarmos mortos, ou de estarmos dormindo. Quantos aqui sente que muitas vezes entra em estado de sonolência espiritual? Levanta a mão. É quando você não quer falar com Deus, quando você não sente desejo de estar com os irmãos, quando você não sente o desejo de estudar a Bíblia. E por muitos de nós vivemos por muitos anos dessa forma, mas não, agora Deus nos colocou, nos acordou. Ele faz não durmamos como os demais. E nós que estamos acordados, uma forma boa de continuarmos acordados e mantermos a nossa sobriedade é estarmos acordando outras pessoas. Lá no GARF tem, né, o mote, né, estou aqui para ajudar e ser ajudado. É importantíssimo você ser um acordador de gente. Sim ou não? Você é ser aquele incumbido de acordar outras pessoas, porque você, tendo que acordar outros, você mesmo se mantém acordado. Então, não durmamos como os demais. Sejamos atentos e sejamos sóbrios. E aí ele usa um exemplo, diz assim, aqueles que dormem, dormem de noite. E aqueles que se embriagam de noite. Ele está falando que um dos motivos do embriagamento que causa a morte, ou a sonolência espiritual, é a noite. A noite, irmãos, aqui ele não está com preconceito contra a noite. Noite é uma coisa legal também, é um tempo
bom. Eu gosto muito da noite, é o momento onde o telefone não toca, onde eu posso, né, orar mais. Eu sou da madrugada, eu oro de madrugada, né? A pastora Carmen é da manhã, ela acorda com as galinhas, né? Eu fico até 4. Muitas vezes você vê eu postando coisas, mas o pastor está acordado. Tem uns irmãos que estão indo trabalhar e eu estou lá postando coisas assim. O pastor está postando agora porque eu sou do turno da noite, então nada contra a noite. Mas aqui ele está usando a expressão noite como trevas, como lugar de escuridão ou de ignorância em relação às coisas espirituais. Ele está falando aqui de mentira, de auto-engano, de filosofias particulares e vãs. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, na Bíblia tem muitas coisas que eu não entendo. E algumas que eu não entendia, depois passei a entender. E algumas coisas eu entendo, mas não sei explicar. Isso é comum entre todas as pessoas que estudam a palavra. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu não dependo de explicar, de conseguir explicar, porque no meu interior eu sei que é verdade. Eu sei que Jesus voltará, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele morreu por mim, e eu sei que Ele está aqui agora. Por isso que eu não dependo, nem eu nem você deve depender do teu sentimento, da tua emoção, porque nós temos hormônios. Eu, por exemplo, tenho um problema de tireoide, tem hora e muitas vezes não tenho zero de hormônio. Eu tomo comprimido de 175 miligramas por dia. Então, se eu depender, imagina se eu tenho vezes que eu sou muito indisciplinado. Se não é a pastora Carmen que fala assim, toma remédio. E muitas vezes eu esqueço, e ela também esquece, fica uns 2 dias lá, e aí eu começo a ficar meio estranho assim, meio tipo não querendo ir lá e falar, não querer falar muito. E aí eu lembro, eu falo assim, é enfermidade minha. Agora imagine, irmão, se a minha vida eterna dependesse das minhas oscilações para mais ou para menos, sendo que muitas coisas dependem dos meus hormônios, ou das circunstâncias daqueles que me amam, que me abraçam, e outros no outro dia estão me criticando, ou sendo injustos, sendo ingratos. Por isso que muita gente para com o caminhar cristão, porque começa a ver defeito nos irmãos. Ora, meu irmão, fala para o teu irmão assim, meu irmão, você também tem defeito. Tira a trave do teu olho. Agora, por que muita gente para o caminhar? Porque a vida está baseada nisto. Fala para o teu irmão assim, você não deve viver baseado naquilo que você sente. Você deve viver baseado nas suas convicções. Ah, pastor, mas as minhas convicções muitas vezes ela é contra Deus. Então abandone as suas convicções e abraça as convicções da palavra de Deus. Elas são confiáveis. Quem é meu pastor? Jesus. Quem é Jesus? O Verbo que se fez carne. Ele é a palavra. E se ele diz, é aquilo que ele falou. Toda vez que eu visito uma casa, que eu não entro na casa, quem já recebeu visita minha sabe o que eu estou falando. Eu boto o pé assim, o que eu falo? É chegado o reino de Deus nessa casa. Jesus está presente nesse lugar. Porque eu estou vendo Ele? Não, Ele é espiritual, Ele é invisível. Por que eu sei que Ele está lá? Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estarei. Tem mais do que 2 pessoas aqui? Então Ele está aqui agora. Eu não preciso vê-lo, não preciso senti-lo. A música não precisa ser boa para eu ficar animado com a presença de Deus. Ai, eu gosto de ficar em ambientes que eu sou amado. Lógico, todo mundo gosta de ficar em ambientes que é ser amado. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, nós temos que ser o ambiente de Deus. Ele tem que chegar e se sentir bem.
Você sabe quando ele se manifesta? É quando ele chega no lugar onde ele se sente bem, onde ele é bem recebido. E quem recebe bem Deus? Aquele que tem um coração contrito e quebrantado, sem orgulho. O grande empecilho de nós nos rendermos ao Senhor é nosso orgulho intelectual, nossa vaidade. Nós somos os bonitões, os sabichões. Minha mãe falava, né, baixinho? Mamãe falava assim, vocês são os espertão. Vocês são os bonitos, né? Quando a gente falava assim, mãe, isso é da sua época, não sei o que lá, né? Jovem tem muito dessas bobeiras, né? Aí minha mãe fala assim, duro, né? Deve ser, né? Hoje eu dou muita razão para ela. Ela falava assim, vocês são um espertão, né? Tipo assim, tá que nem Jó, né? Jó com os amigos começaram a falar aquele monte de groselha. Você está sofrendo porque não sei o quê. E fazendo um monte de análise furada. Os caras da teologia da prosperidade, né? Foram lá, né? Pegaram a máquina do tempo e foram lá, né? Vieram dessa... Aí, Jó tem um momento que ele está lá, aquele sofrimento, cheio de ferida, lascado. E todo mundo julgando ele. Você pecou, no mínimo você deve, sei que lá... né? É corintiano, tal, tem que se lascar mesmo. Aí o Celão não gostou. Aí ele fala assim, tem uma hora que ele é muito sarcástico, ele fala assim, certamente que com vocês morrerá a sabedoria. Tipo assim, quando vocês morrerem, não vai ter mais sabedoria no mundo, né? Porque assim, vocês reúnem toda a inteligência do mundo, está com vocês, na hora que eles morrerem, certamente com vós morrerá a sabedoria. Então fala assim para o teu irmãozinho, pega a tua sabedoria, enrola ela e joga no lixo. Pega a sabedoria de Deus, desenrola ela e coloca no teu coração. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Pastor, e se eu fizer tudo direitinho vai dar tudo certo? Nem sempre. Porque o que é dar certo? Se a gente for usar o critério de agora, o que aconteceu com os apóstolos? Deu certo? Morreu tudo assassinado. Todos, com exceção de João, que acho que ele preferia estar junto com os outros irmãos assassinados. Porque ele acabou sendo preso na ilha de Patmos, morreu velho, aprisionado. Então, segundo o nosso critério de dar certo, deu tudo errado. Uma vez eu vi o Papa falando isso num avião. Um camarada foi entrevistar o Papa, esse aí, o argentino. Falou assim, e aí, não sei o que. Ele falou, mas nem tudo dá certo, nem com Jesus deu certo. Aí o jornalista falou, como assim não deu certo? Eu falei assim, você vê, ele foi derrotado. Como assim? Morreu, foi assassinado, tipo, pegaram ele, né? Não conseguiu escapar. Meu irmão, quando ele estava morrendo, a Bíblia em Isaías fala assim, ele olhará para as obras das suas mãos e ficará satisfeito. E quando ele terminou, ele falou assim, está consumado, ou seja, terminei meu trampo. Essa parte do meu trampo, não tem outro agora, mas terminei meu trabalho, ou seja, estou satisfeito. Ou seja, ele veio para morrer. Fala para o teu irmão assim aqui, você é ensinado não ter uma vida boa. Aqui você é ensinado ter uma morte boa. Você está preparado para prosperar financeiramente? Amém. Está preparado para ter maior saúde? Amém. Mas você está preparado para a eternidade? Porque no que me diz respeito, minha posição aqui é te lembrar que existe uma eternidade. E que você tem que estar preparado para ela, porque nós não sabemos o nosso tempo. E alguém que tem a minha idade, quase 60 anos de idade, já começa a ter certeza de que eu estou mais próximo da eternidade do que vocês. Então, meu irmão, é na ignorância, é por não conhecermos Deus, por analisarmos Deus segundo os nossos padrões, que muitas vezes nós nos enganamos. E isso é escuridão. E por isso muita gente dorme, está dormindo pela ignorância,
E aí ele diz assim: nós, porém, somos do dia. Nós, porém, somos do dia. Quem é do dia aqui? Quem é do dia aqui? Não estou falando quem é do dia espiritualmente falando aqui? Se tem uma coisa, irmãos, que eu gosto é da verdade. Existem verdades que eu não entendo, mas eu prefiro a verdade do que a mentira. E quem vive na mentira, vive em trevas. Aliás, Satanás é o pai das trevas, porque ele é o pai da mentira. Pastor, como que eu posso não andar na mentira? Porque tem tanta gente falando tanta coisa. É simples, é só você ouvir a palavra de Deus revelada na Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro como qualquer outro. Não é um livro como qualquer outro. Vai estudar, irmão, o que é a Bíblia. Pelo amor de Deus. Como que ela foi formada? Como que ela se configurou até esse momento? Sobrenatural. É um livro que transforma pessoas. Irmãos, aqui nessa comunidade tem gente aqui de tudo quanto é espécie. Meu irmão, aqui vai de corintiano a São Paulino e palmeirense, ex-bandido, ex-boiola, Eu não estou olhando para você, Sérgio. Quando eu me olhei para você, eu estou falando do corintiano, estou falando do boiola. Aqui, meu irmão, tem gente violenta, orgulhosa, camarada que tinha coragem de parar caminhão no meio da rua para assaltar. Pessoas pusilânimes, tudo quanto é orgulhosas, vaidosas, que tinham coragem de apontar o dedo para Deus. Mas a palavra de Deus, ela foi quebrantando os nossos corações. Com o passar do tempo, nós começamos a entender que eu tenho que me render aos pés do Senhor. Em alguns textos que ele diz assim: quem é você que a Deus replicas? Quem é você para discutir comigo? Ele está dizendo para você nessa tarde: para de discutir com Deus, em nome de Jesus, pare de discutir, é ridículo. Fala para o teu irmão assim: é ridículo você discutir com Deus. Apesar que assim, ele é muito paciente, graças a ele, né? Que eu já falei tanta groselha para Deus, assim, se for disso aqui lá, se você me amasse menos, essas bobeiras que a gente fala. Ele fala assim: meu eu mesmo. Ai. E aí, nós porém somos do dia. Então, irmão, caminha no dia, caminha na verdade. A verdade nem sempre é aquilo que você concorda. Em geral, irmãos, nós temos que treinar a aceitar a verdade. É um tempo. Qual a diferença de um crente novo e de um crente velho? A diferença não é nenhuma. Os dois são salvos, os dois foram alvos da graça do Senhor, mas a diferença é que o crente mais maduro, ele parou já de ficar com besteirol. Parou de ficar discutindo, ele fala assim: vai para lá. Ele fala: tá bom. A Bíblia diz assim, uma vez eu falei para um cunhado meu, ele estava cabreiro com o irmão da igreja lá, porque o cara deu um bonde nele e tal. Eu falei assim: o cara é da tua igreja? Eu falei: então a Bíblia fala para resolver conversando, chamando as autoridades. Onde está isso na Bíblia? Eu falei: está lá na Bíblia. Aí eu mostrei para ele. Mas eu não vou poder pôr ele na justiça. Eu falei: então, está na Bíblia. Aí ele leu, falou assim: caramba, está aqui mesmo. E ele é uma pessoa muito legalista, correto na Bíblia. Ele falou: então tá bom, então eu vou agir dessa forma. Tem coisa, meu irmão, perdoa o teu inimigo. Ama teu inimigo. Como assim amar? Malemar, eu amo minha esposa. É um amor meio... Tem hora que dá aquelas vaciladas, umas barbeiragens que a gente faz, né? Eu sei que só eu, irmão, nenhum marido aqui faz barbeiragem. Mas tá bom. A gente não ama como convém. O próprio Pedro, quando Jesus fala assim para ele: Pedro, você me ama? E Pedro usa a palavra assim:
você me ágape, né? Você tem um amor eterno. Ele diz assim, olha, ele responde, se você for no original, na Bíblia judaica, você vai ver lá, está assim, eu te filéo, quer dizer, eu sou teu amiguinho, colega. Por que Pedro estava respondendo assim? Por que Jesus falou assim, você me ágape? Ele falou assim, eu te filéo. Por que ele responde? Ele falou assim, porque ele já tinha acabado de negar Jesus. Então ele falou assim, eu vou agora eu vou dar uma de louco agora, na tua frente falar que eu te amo. E o que Jesus tinha que ter feito, segundo o nosso padrão? Eu te amo. Ele fala, eu te ágape, um amor eterno, amor de Deus. Aí ele responde, não, a gente é só coleguinha. O que é o certo Jesus fazer, pelo nosso padrão? Então tá bom, então fica na tua que eu fico na minha. Mas não, ele fala assim, vai e apacenta as minhas ovelhinhas. Mas Jesus, como assim Jesus faz um negócio desse? Confia as ovelhinhas a um camarada que não ama ele do jeito certo. Então, porque Jesus é Deus, né? E ele conhece o presente, o passado e conhece o futuro. E sabia que esse homem um dia ia ser morto, crucificado por amor ágape a Deus. Então, o nosso amor não é... pastor, eu não tenho esse amor todo, então fique em paz, meu irmão. Deus, ele entende você. É só você ficar na trilha do amor que você vai pegando o ágape. Você vai aprendendo o ágape, ele vai te ensinando, vai te amadurecendo. Tenha paciência. Não queira entender tudo. Não queira entender Deus, porque o dia que você entender Deus, não, isso não vai acontecer. Mas se você entender Deus, então você é o Deus. Deus, ele é incompreensível na sua totalidade. Nunca ninguém vai conseguir entender Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é infinito, sempre eterno. Viver na luz é viver com Jesus. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Se os teus olhos forem trevas, grandes trevas você vive. E depois, irmãos, em último lugar, ele fala assim, em último lugar no texto, ele diz assim, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, agora nós saímos de um estado de sonolência. Isso é tudo um processo, viu, querido? Alguém chega em nós e fala assim, acorda, acorda. Aí você começa a ouvir aquilo que é verdade. Você começa a entender a tua vida, entender a eternidade, entender o plano de Deus, e você vai começando a se encher de amor por Ele, amor pelos irmãos. Você começa a se interessar em ficar junto com os irmãos, você começa a querer ouvir música boa, música que fala do amor de Deus. Isso vai indo, e aí você começa a querer só coisas da luz, você começa a não curtir mais coisas de trevas. Há muitos anos, irmãos, há mais de 20 anos eu tenho percebido o caminho que as artes plásticas tomaram. Uma vez que eu falei sobre esse assunto, meu irmão, a noção do belo foi corrompida. Hoje você vai numa exposição, você sai angustiado. Eu e a pastora Carmen fomos numa exposição lá no Instituto Tomiotaki, se eu não me engano, uma mulher que tinha... Não, Banco do Brasil. Bom, sei lá, não me lembro. Banco do Brasil. Tomiotaki foi de arquitetura. E era uma exposição, a mulher fazia umas esculturas com barbantes. E a gente foi assim, cada instalação, e aquilo ia angustiando o nosso coração. E teve um momento que eu falei assim, essa moça, ela é muito, ela está mal, essa moça está mal, pelo menos quando fez isso aqui, não está legal, não está legal. Aí na última imagem, lá embaixo, no subsolo lá do museu, tinha lá o histórico dessa moça, falando que ela tinha sofrido um aborto, ela tinha feito um aborto, e ela nunca mais se perdoou por esse aborto. E é interessante que eu cheguei a falar isso, falei assim, essa moça, acho que ela foi vítima, foi alguma coisa na área de criança. Porque ela colocava, em todas as imagens tinha uma menina num barco afundando, era tudo assim, um coração. E aí eu comecei a perceber, irmãos, que as artes, monstros, não sei se você percebeu, que agora
os caras vão fazer uma tatuagem, não faz um negócio legal, não faz um negócio de coisa, de dragão. Meu dragão, cara, é dragão. Dragão é um dos símbolos de Satanás. Então a nossa noção estética, ela foi sendo corrompida. Hoje o certo é o errado é o certo. Isso que a Bíblia chama de iniquidade. É injustiça. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a expressão que a Bíblia diz não é esse muitos, quer dizer quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o certo não ser certo, hoje o certo você é criticado pelo certo, e hoje você é exaltado pelo errado. Isso é viver em trevas. Esse é o ponto que chegou. Até chegar um momento, irmãos, que será insuportável para Deus. Insuportável para Ele. E a hora que Ele dá a finalização. O teu amor tem se esfriado por causa da iniquidade. Volta para a luz. Saia das trevas. Tem uma música que a gente cantava, né, pastor Paulo? Saia das trevas do engano, tananã, e reconhece o teu Criador. Desperta tu que dormes, tananã, dentre os sonhos e ilusões. Saia das trevas do engano, tananã, e reconhece o teu Criador. Está na hora de sairmos das trevas, né, queridos? Quem quer ver? E ele fala assim que a gente deu trombadas pelo esse mundo. Nós somos como aquele carro velho, né? Aquele carro que levou um monte de trombada. Fomos uma vez no funileiro, o funileiro falou assim, ó, tá mal pra caramba, eu vou dar um jeito, mas vai estar andando que nem caranguejo. Ontem mesmo a gente viu, né, Aron? A gente estava andando na rua, tinha um carro na minha frente, estava assim, ó. Foi assim, meu coitado do pneu desse carro, né? E tem alguns que até chega a ficar gritando. Que bateu, foi para a funilaria, consertou, mas não... Aí ele bate de novo, uma outra pancada com as trevas. Nas trevas a gente não enxerga, nas trevas a gente dá trombada, nas trevas a gente só vive machucado. E aí chega uma hora que o funileiro fala assim, ó, não tem mais jeito. É a hora que Deus agora fala assim, só novo nascimento. Você precisa nascer de novo. E aí você nasce de novo, você aceita o novo nascimento em Cristo, e aí Ele vai te dar um capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É quando você pensa como salvo. Você é protegido na sua mente. Vem pensamento de tudo quanto é tipo. Continua vindo, viu, irmão? Informações de tudo quanto é origem. Mas agora você tem um pensamento de salvo. Um salvo, ele pensa diferente. Um salvo não prioriza dinheiro. Um salvo não prioriza sentimento. Um salvo, ele prioriza o relacionamento dele com Deus. Diante da santidade de Deus, a gente vê, nós reconhecemos o nosso próprio estado, porque Ele é santo. E quando eu me aproximo do Senhor e vejo a mim mesmo, eu falo, Senhor, tira isso de mim, porque o Senhor é santo. Isso é uma vida com Deus. Vocês estão tão quietinhos hoje? É assim mesmo? Pelo menos eu não vi ninguém dormindo ainda, que atacar, que Então ele está dizendo, irmãos, para nós nos revestirmos, colocarmos a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. E aí a vida eterna é aqui. Fala para o teu irmão assim, não espere passar dessa para uma melhor para viver a vida eterna. A vida eterna já é aqui. Não é que você vai ficar aqui. Está dizendo que nós já começamos aqui, porque se somos eternos, a eternidade começa já agora. Ela começou no dia que nós nascemos, só que agora nós tomamos consciência que somos eternos. Então, fala assim, fala para o teu irmão assim, já que você é um ser eterno, que vive na luz, anda com Ele na luz e se comporte
como alguém que é cidadão da luz, que vive na luz, que ama a luz, que gosta da luz, e saia das trevas e da sonolência. Amém? Percebeu uma escuridão em alguma área da tua vida? Coloca a luz nela. Como que a gente coloca a luz? Pergunta para Deus. Pergunta para Ele: Senhor, o Senhor concorda com isso? O Senhor acha certo isso? Isso é o jeito que o Senhor pensa? Ele vai falar assim: é assim que eu penso. Então tá bom, se eu penso assim, então penso também igual. Ah, pastor, e minha inteligência e minha individualidade? Então, parabéns. Porque a tua inteligência, a tua acuidade mental é aquela que leva todo mundo para a escuridão. E aí, meu irmão, aí chega lá, precisa tomar remédio mesmo, é isso mesmo. Precisa encher a cara, precisa se drogar. Porque quem que aguenta, irmão, viver em trevas e o sofrimento que ela causa? Nós somos seres eternos e vivemos na luz. E quem vive na luz gosta da presença de Jesus. Então, nesses dias aqui, né, quem no Brasil se pula carnaval, né? Fala para o teu irmão assim, pergunta assim para ele: você conhece uma coisa mais brega do que carnaval? Não é por falar não, meu irmão, mas é uma coisa muito estranha. É uma tentativa de ser feliz 4 dias para depois entrar na quaresma, né? Você sabia que carnaval é uma festa religiosa? Quem sabia disso? Por que sempre o carnaval ele termina na quarta-feira de cinza? Porque é o dia que começa a quaresma. Ou seja, período de 40 dias onde as pessoas, teoricamente, iriam se purificar. Então, antes de se purificar, eu chuto o balde. É a saideira, né? É 4 dias de saideira. Agora vou extravasar, fazer tudo que não pode, fazer tudo ao contrário. E depois aí eu me santifico. Ah, que bonitinho. É muita loucura, né? Hipocrisia, ridículo. Então, mas nesse tempo, no mundo todo, a igreja se levanta. No Brasil mesmo, que é muito forte essa festa, muitas igrejas se levantam para estar juntos, os irmãos estarem juntos, para estudar a palavra, para orar. Fiquei sabendo que ontem aqui aconteceu uma amostra grátis, né? Acabou o culto, os caras não queriam ir embora, ficaram aí mais de 3 horas depois aí só adorando. Ah, mas o que sente? Sente, como que eu posso dizer? Não vai, vem, vê. Entendeu? Prova disso, prova da presença de Deus. Queria chamar todos aqueles que querem tomar uma decisão hoje, publicamente, diante da igreja, em viver agora em luz cada vez mais progressiva.